Na minha opinião, a divisão social do Brasil é decorrente ainda da campanha eleitoral de Dilma, porque ficou explícito que o Brasil dividiu em duas grandes correntes. A corrente que apoiava o PSDB, o candidato Aécio, e a corrente vitoriosa que apoiou a candidatura do PT, a Dilma. Foi praticamente 51% contra 49% no segundo turno. Isso explicita um grande racha, uma grande divisão ideológica, uma grande divisão de ideias, de vontades e de desejos. E de lá para cá a tendência continua cada vez mais radical. Um grupo mais progressista, digamos assim, querendo mudanças que beneficiam a maior parte de excluídos, e uma outra parte da sociedade explicitamente caminhando em sentido oposto. E isso faz com que o ódio, a destemperança, a intolerância cada dia mais aumente no país, e vai se agravar agora com a próxima campanha eleitoral. O cidadão brasileiro, na minha opinião, atualmente está refletindo todo esse racha, todo esse desencontro, e nos seus contatos ele discute a política menos sob o olhar da razão e mais com o olhar da paixão. E essa separação é muito ruim, faz uma análise muito superficial das coisas, da economia, da política, da educação, das propostas, eliminando o outro lado. Ou seja, isso faz com que qualquer diálogo hoje vai para o campo das paixões, mas uma visão dicotômica. O que significa isso? A pessoa só olha de um lado, ou olha só, digamos, para o lado esquerdo, ou só para o lado direito, e acha que é o dono da verdade. Quando nós sabemos, historicamente, filosoficamente, que olhar o objeto, qualquer que seja ele, somente sob um prisma, só olhar de um lado, não dá para conhecer esse objeto como um todo. Como já dizia Aristóteles, né? A verdade não está nem na direita nem na esquerda, e sim na busca do equilíbrio, porque quem é de esquerda acha que é o dono da razão total. Quem é da direita acha exatamente o contrário, que a razão está totalmente do seu lado. Isso demonstra o quê? Um fanatismo quase que religioso, um fanatismo político, e o fato do fanatismo atingir a política, isso é muito ruim. Estão aí os exemplos de quando o fanatismo vai para o campo religioso. O que é que nós temos hoje? Guerras, ataques, terrorismo em nome de um Deus. Que Deus é esse? Um Deus que em tese seria para integrar esse Deus. Essas religiões são cada vez mais excludentes, fanáticas, e desintegram as pessoas, desintegram as sociedades em nome do quê? Uma religião que desintegra não é religião. Essas seitas que hoje estão aí, cada seita diz que é dona de uma verdade, de uma determinada salvação. Isso está indo para o campo político também, quando a gente sabe que histórica e filosoficamente o homem é um ser incompleto, então não existe uma verdade. E uma verdade é uma construção social, ideológica, política, é um construto sócio-histórico, como nós dizemos, onde há um jogo de poder, um jogo de forças, um jogo de vontades. O que hoje é visto como verdade, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, não é mais visto como verdade. E os grupos políticos querem colocar a sua verdade como a melhor e a única. Não existe uma verdade, existem construções sociais e no campo político também. E as pessoas
esquecem disso. Ou acham que tudo deve ser amarelo, ou tudo deve ser vermelho, ou tudo deve ser o azul. Quem é de azul, do lado azul, acha que só existe a cor azul e ela é a melhor do mundo, ou seja, é sua única verdade. Não se discute. Quem é vermelho acha que a cor vermelha é a única cor do mundo e a melhor e quer apagar todas as outras, quando nós sabemos que não é assim em lugar nenhum, que a vida não é assim, nem no mundo das cores. Existe o arco-íris, existem as variações de cores, de vontades e de ideologias. Bom, quanto às reformas políticas que o governo atual está tentando implantar e vender como algo muito bom, muito excelente, né? É uma grande mentira na minha visão. Por quê? Porque está atacando o lado mais fraco. Que é o lado mais fraco? É o lado do trabalhador, o lado do assalariado, o lado de quem depende da Previdência Social para se aposentar depois de 30, 40, 35 anos, 40 anos, e ter o mínimo de condições de sobreviver, o salário previdenciário. O governo quer fazer o quê? Ele quer privatizar a saúde, a verdade é essa, reduzir ao mínimo o direito dos trabalhadores, que é a grande massa do país, reduzir a questão dos gastos que as empresas têm no Brasil na causa trabalhista, vai fazer com que a nossa mão de obra seja cada vez mais barata para os grandes empresários, piorar as condições do trabalhador brasileiro e melhorar o quê? As condições para que o grande capital ganhe ainda mais, tenha um lucro ainda maior a partir das privatizações que o governo está implantando. Reforma na parte energética, por exemplo. Nós hoje, a China está comprando, por exemplo, as principais hidrelétricas do Brasil. As hidrelétricas nossas são chinesas agora. A Eletrobras está sendo vendida. A questão da saúde pública. Os grandes bancos ou os grandes investidores do país, internacionais ou melhor, querem entrar no Brasil para comprar hospitais e venderem serviços, acabar com o SUS, né? Acabar com a saúde pública. Isso o governo acha muito bom, porque vai diminuir o gasto para a Previdência e a classe média e remediada que se lixe para não ter mais direito no SUS. Vai ter que comprar planos de saúde, ou seja, seguros de saúde, junto aos bancos, que vão ganhar mais dinheiro ainda na área de saúde. Na área de infraestrutura, a mesma coisa. O que eu vejo de bom na reforma, se é que há alguma coisa boa, o lado bom seria que fosse avante o fim dos benefícios de uma minoria. Que minoria é essa? Por exemplo, do legislativo e do judiciário, por exemplo. Quando é que um integrante do judiciário que tem 2, 3 casas, mora na mesma cidade e ainda tem direito a R$4.000 de ajuda de aluguel? Isso aí o governo não corta. Deveria ser algo importante da reforma, mas ele não mexe. Deputados federais, senadores, deputados estaduais possuem quantos assessores, quantos milhões de reais ou até bilhões são gastos com verbas de gabinete? Por que não reduzir isso por 1/3? Mas isso não entra na reforma, é só discurso vazio. O corte em quê? É em manutenção da universidade pública, mas ao mesmo tempo beneficia as universidades privadas. Ora, se não tem dinheiro para melhorar as nossas universidades do setor público, como é que tem dinheiro para liberar, para ajudar as particulares? Porque esse dinheiro que vai
que é totalmente destinado para particulares, não é todo ele injetado na universidade pública e na escola pública, porque não tem interesses, né? Os interesses, quais são os interesses? De privatizar o país. Quem era o ministro da Educação até dias atrás? É um empresário da educação, ou seja, um comerciante da educação, um negociante da educação, que vê a educação como um negócio e deixou quem como ministro da educação? Um preposto dele, ou um representante do setor privado da educação. Isso acontece no Ministério da Saúde. Quem é o ministro da Saúde? Até poucos tempos atrás, um dono de hospitais que representa os interesses dos donos, dos empresários da saúde e dos laboratórios. Quem é o presidente do Banco Central? O ministro da Economia, até dias atrás, um banqueiro que deixou seu emprego nos Estados Unidos, onde ganhava 220 mil reais por mês, o Meirelles, e veio ganhar pouco mais de 30 mil reais como ministro da Fazenda. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Como é que se explica que uma pessoa deixa de ganhar 200 mil por mês para ganhar 30 mil? Qual o interesse dele enquanto banqueiro por trás disso? Tem informações privilegiadas hoje para amanhã ou depois levar para o Banco de Boston, onde ele era diretor, e fazer as negociações depois, usando toda a economia do país, porque ele conhece toda a estrutura. Ninguém larga um emprego de 200 mil, e cidadão norte-americano que ele tem dupla cidadania, ele é o representante de Wall Street dentro do governo brasileiro, tanto do governo do PT, ele foi ministro de Lula e agora ministro de Temer e é candidato. Que país é esse? Onde está a nossa dignidade, nossa autonomia? Em lugar nenhum. E assim vai. Quem é o ministro da Agricultura? É o maior empresário de agronegócio, que não está preocupado com o consumidor, se estamos consumindo veneno cada vez mais, agrotóxico, não está preocupado. Ele está preocupado em liberar o agrotóxico para poder produzir mais soja ainda. O Maggi, quem é o ministro da Agricultura hoje? É o Maggi, que é o empresário do agronegócio. Não está preocupado com o pequeno agricultor, nem com o médio e nem com a reforma agrária. Está preocupado com concentração de terras. Este, infelizmente, é o país que nós temos. E a médio prazo eu não vejo muita mudança, infelizmente. Bom, o Brasil é, na minha opinião, o líder mundial em corrupção, né? É um título muito ruim, né? O Estado brasileiro ele funciona por meio do compadrio. Eu acredito que desde 1500, né, quando Cabral chegou, os portugueses já dividiram a terra brasileira entre si, entre seus interesses, e depois fizeram por meio de capitanias hereditárias, dividiram as famílias, quem ficaria com a parte no norte, quem ficaria com outro naco no sul, outro com outro pedaço no leste, enfim. E de lá e há muito tempo nós temos escândalos, né? É um escândalo em cima de outro escândalo, além do mensalão, petrolão, outro que a mídia deu pouco destaque, e creio que foi até mais violento do que todos esses que estão na mídia hoje, foi o do Banestado no Paraná, o Banco do Estado do Paraná, no meio do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, e há livros, reportagens denunciando isso, há vários livros que denunciam o escândalo. À época, atingiu, na época, o desvio foi de 30 bilhões de dólares. Vamos calcular mais ou menos hoje 120 bilhões de reais, né? Muito mais do que o que se roubou até agora, o que foi descoberto até agora nesses escândalos aí da Petrobras, do Petrolão, do Mensalão. E foi pouco divulgado porque foi um roubo tucano, né?
os doleiros usaram a famosa CC5, que era uma permissão que o Banco Central dava para os bancos fazerem transferência a cabo de dólares. E quebraram o Banco do Estado do Paraná, usaram a estrutura do Banestado para transferir 30 bilhões de dólares na época para os paraísos fiscais. E como o governo Fernando Henrique tinha também um controle social da mídia, um controle econômico e político, quase não houve muita divulgação. Aconteceram aí algumas matérias investigativas e parou por aí. Mas o Banestado, jornalisticamente falando, economicamente falando, ele supera toda essa denúncia da Lava Jato. Daria umas 10 Lava Jato se for procurar o fio da meada do escândalo do Banco do Estado do Paraná. Bom, sobre a questão da política enquanto elemento fundamental hoje para a separação da sociedade, para a desunião dos brasileiros. Primeiro, nós não temos uma educação política, né? A política no Brasil é vista ou com fanatismo, com esse pragmatismo que não avança, ou visto como futebol, né? Como torcedores que torcem para o time A e o time B, mas a política, em sua origem, ou seja, em sua gênese, ela é muito mais do que isso. Só que aqui ela é tratada de uma forma muito desqualificada, muito rasteira. Primeiro que nós não temos uma educação formal, né? A maioria não tem sequer acesso à escola. A maioria da população brasileira mal sabe ler e escrever. E em nível político, o analfabetismo político é muito maior ainda. Veem como torcida de futebol. Mas a política deveria ser a semente da cidadania para gerar exigências de quem quer que fosse o candidato. Não importa se o candidato é do partido A, B, C, se tem a cor vermelha, azul, amarela, cor-de-rosa, lilás ou preta. A política, enquanto elemento de articulação social, ela deveria trazer o bem comum, mas não é isso que nós vemos no dia a dia. Ela dissemina a separação, o ódio, a segregação, e as pessoas dizem o quê? O senso comum, que política, futebol e religião não se discute, né? Eu acredito que é exatamente o contrário. Deve se discutir, sim, política, que é a relação de poder político, religião se discute, que é uma atividade, é uma ação cultural e simbólica e de poder, e futebol também, porque futebol nada mais é do que negócio, né? Hoje em dia, cada vez mais, é uma paixão nacional induzida midiaticamente, mas futebol hoje, cada vez mais, é negócio, é mercado. As pessoas não devem ficar se matando por causa de marca. Ninguém vai se matar porque a Coca-Cola é melhor do que a Pepsi-Cola. O Flamengo é uma empresa onde seus funcionários, os jogadores, ganham muito bem, ganham milhões. E os consumidores, que são os torcedores, não se alertam para isso. Ficam se matando, a maioria mal ganha o salário mínimo, enquanto que os funcionários da empresa Flamengo, da empresa Corinthians, da empresa Fluminense, ganham 800 mil por mês. Eles estão na rua se matando e não sabem que isso é uma marca registrada, tem um departamento de vendas, de marketing, cobram tem direito de transmissão, direito de arena, direito na camisa, tudo é negócio. E eles estão ali se matando, um indivíduo mata o outro, baseado em quê? No mundo simbólico. Deve-se discutir a política assim também, de forma madura, adulta, sem achar que a visão do outro é a pior do mundo e a minha é a melhor, né?
porque a política ela foi instaurada na Grécia Antiga como um processo de mediação social, para que os grupos mais fortes não se sobrepusessem aos mais fracos. E a mediação política é isso, é de negociar, né? De propor por meio do diálogo, né? Por isso que se diz que é uma relação dialética e se debate demais. A política é feita no plenário, é feita nas câmaras legislativas, porque ela é fruta do diálogo, da conversa, da dialeticidade do diálogo. A política é o campo do debate. Quando cessa o debate, vêm as agressões, vem o bélico, já não é mais o campo da política. E as pessoas devem ter isso em mente. E o voto também deveria ser obrigatório. Numa sociedade culta, educada e avançada politicamente, o voto não é obrigatório. Nos países extremamente educados e desenvolvidos, o voto não é obrigatório, mas as pessoas vão lá votar com consciência, para depois exigir o retorno cidadão. E nós não temos ainda sequer a alfabetização básica, que é a pessoa aprender a ler e escrever e mal assinar o nome. Imagine um projeto de educação política. É algo assim de muito longo prazo. E hoje a política é vista como torcidas de futebol. As pessoas torcem pelo candidato X, mas não conhecem nenhuma proposta do partido, nem sabem o que é partido. Torcem por pessoas, né? Não fazem análises profundas porque não tem uma formação política. E isso é bom para os grupos dominantes, que continuam sempre os mesmos no poder. A mídia tem um papel educativo, se este for o interesse dos veículos de comunicação, porque a mídia faz o agendamento. O que é o agendamento midiático? Colocar determinadas informações que podem ajudar um determinado grupo, uma informação que é de interesse de um determinado grupo ou de uma determinada empresa, ou de uma determinada relação de um grupo social, ou melhor, e não passar a informação do outro grupo social, político ou cultural. Ou seja, nesse balanço de valores, né, os meios de comunicação podem passar mais a informação que é voltada para um lado do que informações que interessam para o outro lado. Nesse jogo de poder, porque nós sabemos que nenhuma informação é neutra e nenhum veículo de comunicação também é neutro. Todos têm um lado. E quem são os detentores dos veículos de comunicação no Brasil? Quais os valores que os proprietários da mídia defendem? Como é construída uma pauta dentro de uma estrutura de informação? Matérias que não têm interesse do grupo detentor da mídia, ou da rádio, do jornal, da TV, geralmente não é pautada, não sai, seja ela o enfoque pode ser econômico, político, religioso, mas se afeta o interesse de quem detém a máquina política, econômica e social, não sai, porque estão imbricados, trabalham em paralelo, porque a mídia é poder, a informação é um poder, e determinadas informações são escondidas e invisibilizadas. E quando se dá esse recorte ideológico, vai priorizar uma certa visão de mundo. Se eu mostro um lado da informação, um lado da moeda, eu automaticamente estou escondendo o outro lado, correto? Porque tudo no mínimo tem dois lados. Se eu mostrar o lado 1 da moeda, eu estou camuflando o lado 2. Se eu mostrar o lado 2, o lado 1 ninguém está vendo, e nem as laterais da moeda.
E a informação também, a informação sai da sociedade. E essa notícia, ela tem várias pessoas interessadas na divulgação ou não dela, dependendo o enfoque político, a linha ideológica do veículo de comunicação. Geralmente, se vai contra a linha editorial do veículo, não vai sair nunca. Ou seja, a informação ela é selecionada. Em estudos da comunicação, nós chamamos a teoria do agendamento, que é o agent setting, e também do a teoria do gatekeeper. Só entra só vai ao ar na rádio A, na TV A, na TV B, na TV C, aquilo que o editor-chefe, que a diretoria do veículo, os donos da empresa, autorizam ou permitem. O que não for permitido não vai para o ar. Então a informação, ela é ideológica, qualquer informação, e pode ser balanceada de forma diferente. Passar mais informações negativas sobre um determinado grupo social, por exemplo, quando eu quero penalizar aquele grupo social. Por exemplo, um grupo que lute pela terra, pela reforma agrária, só sai matérias negativas sobre aquela organização social. É uma forma de, ideologicamente, direcionar a informação. Quanto aos veículos de comunicação, hoje com a chegada da internet, o estudante de jornalismo pode também ser autor, e deve ser, né, um sujeito crítico, uma pessoa bem informada e que produza conteúdo diferentemente do que existem nos grandes veículos tradicionais, nos grandes meios, porque o Brasil hoje ele é dominado por 7, 8 grandes organizações de televisão, de rádio e de jornal. E geralmente quem é o dono, os grupos empresariais que são donos da rede de TV, também possuem uma rede de rádio e uma rede de mídia impressa, né? Que nós chamamos a networking, né? São os mesmos grupos, são 8 grandes grupos que dominam a produção de conteúdo jornalístico no Brasil. E o estudante de jornalismo pode fazer o quê? A contra-informação, a contra-pauta, produzir outros temas e serem autores. Porque um blog, um site de conteúdo jornalístico, feito por um aluno que domina as técnicas básicas de redação, de edição, de captação, de entrevista e de domínio das TICs, né, das tecnologias da informação e comunicação, vem contribuir para o debate político, cidadão, cultural, ético e midiático. É um instrumental muito rico para quem já quer emitir a sua opinião, influenciar a opinião pública e externar o seu ponto de vista perante o mundo, porque a internet é um veículo aberto para o mundo.